Olá pessoal, muito bom dia para quem está assistindo esse programa na sexta-feira de manhã. Eu estou gravando esse programa na quinta-feira à noite, então muito boa noite. Estou gravando esse vídeo um pouco antes de dormir, já estou morrendo de sono. Vou comentar um pouco de como é que foi o dia de hoje em relação às oportunidades e traçar o planejamento para trabalhar nessa sexta-feira, dia 29 de janeiro, beleza? Eu vou tentar fazer um vídeo mais direto também, para também não ficar uma coisa muito cansativa, beleza? Vou buscar aqui os favoritos para a gente comentar o que rolou no dia de ontem. Tivemos um excelente jogo aqui entre São Paulo e Bochum. Um jogo onde eu esperava trabalhar o over de longa exposição. Comentei aqui com vocês que provavelmente seria o cenário ideal. Eu não consegui pegar o primeiro gol do São Paulo, que veio aos 4 minutos. Um gol bem sem querer. Bateu na trave e voltou no cara. Mas a partir disso eu me expus aqui no over 4,5. Comentei com vocês aqui no Telegram. Deixa eu ver se eu consigo puxar meu Telegram para cá. Aqui, ó. Não consegui pegar esse primeiro gol do São Paulo, mas já estava cheirando gol. Vou ficar de olho nesse 4,5 para longa exposição. E consegui trabalhar. Como saiu 4 gols no primeiro tempo, ó, saiu mais um aos 28, um aos 32 e um aos 43. Eu encerrei a minha posição no 4,5 sem fazer free bet. Encerrei em cash out, fiz o edge, porque já estava pagando 83% do possível lucro. Então, acabou saindo sim um gol para bater o 4,5 no segundo tempo, mas eu não valia a pena contar com o segundo tempo inteiro para pegar um gol para poder ganhar aquela aposta. Eu preferia encerrá-la com 83%, colocar no bolso, porque já tinha saído muito gol no primeiro tempo. Geralmente eu free bet quando sai 2 gols depois que eu entro, né? Acabou saindo 2, eu free betei a posição e ainda saiu mais um. Então eu falei, não, agora é hora de fechar. Já estava pagando 83%, foi um jogo muito bom. E no final ainda fui me expor aqui no over limite, mas acabei não conseguindo pegar nada. Diminuiu um pouco meu lucro, mas não tem problema. Liverpool e Tottenham não consegui fazer nada. Foi um jogo onde eu vi espaço para trabalhar o mercado de gols, mas eu não entrei no primeiro tempo, né? Então acabei ficando de fora. Napoli e Spezia, falei para vocês que existia a possibilidade, se o Napoli saísse na frente, do Spezia se adiantar e tomar uma goleada. Acabou acontecendo. Eu não fiz nada no jogo, não me expus aqui. Também não consegui ver o jogo do Benfica contra o Belenenses. O Benfica passou por situações de Covid, aí está passando por situações de Covid, e mesmo assim venceu o Belenenses nas quartas da Taça de Portugal. Está classificado, né? E tivemos o Brasileirão. O Bahia venceu o Corinthians por 2-1. Também não consegui acompanhar esse jogo. O único jogo que eu consegui... O Corinthians sofreu com questão do Covid também, né? 10 jogadores, se eu não me engano. E o único jogo que eu fui fazer à noite foi um over de longa exposição no Grêmio com o Flamengo. Mandei aqui também para vocês que estava cheirando gol no jogo do Grêmio. E o Flamengo tá aqui embaixo, né? E apesar de não ter saído gol tão cedo no primeiro tempo, o gol do Diego Souza foi sair aos 40, no segundo tempo, logo no início, já saiu 2, o que me fez ter facilidade para freebetar a posição, e depois eu consegui pegar esse gol aqui do Arrascaeta, me pagando o over de longa exposição. Tá? Então foi um dia bem melhor do que quarta-feira em relação a gols, e não tive tanta oportunidade no match odds, não encontrei oportunidade para trabalhar o match odds do Grêmio com o Flamengo. Achei um jogo muito truncado, muito corrido muito corrido no primeiro tempo. Beleza? Então, vamos falar um pouco desse dia de hoje. Bundesliga 2, se eu deletar aqui o que já foi terminado. Vamos começar com o Wolfsburger Kickers jogando contra um excelente time do Fortuna Düsseldorf. E aqui de cara eu já vou cometer uma heresia de dizer para vocês que eu acho essa odd do Fortuna alta. Olha aqui. Quem é esse Theo Borges, né? Que vive criticando odd baixa na Bundesliga 2 e agora vai dizer que o Fortuna Düsseldorf tinha que ter uma odd mais baixa. É porque o time do Fortuna é um time que me agrada demais da conta, é um time que eu acho que vai disputar a promoção, que pelo menos a promoção ele deve disputar, se não subir direto, e vai pegar um dos piores times da competição, que é o Kickers. Somou alguns pontos, fez alguns empates e voltou a perder de novo. É um time que sofreu muito com Covid no início da competição. O Fortuna também demorou um pouquinho a engatilhar, a entender que estava na Bundes 2. Mas é um time muito bom de transição, muito bom de bola aérea. O Kickers é um dos times que mais toma gol de bola aérea na competição.
Então, assim, eu vejo todo o cenário favorável para uma vitória do Fortuna para cima do Kickers. O Kickers é o pior mandante na competição, o Fortuna até que é um visitante mediano, mas eu vejo muita possibilidade de uma vitória do Fortuna aqui. Só que eu não vou vir para esse jogo com uma expectativa tão alta de conseguir encontrar esse back fácil no Fortuna. Eu acho que o Fortuna vence, mas talvez ele não dê pra gente um padrão tão claro. Se der um padrão muito claro, se for um massacre do Fortuna, Fortuna recuperando a segunda bola, sempre agredindo a área do Kickers, aí sim eu posso trabalhar a favor do Fortuna aqui, sabendo do risco que é tomar contra-ataque na Bulls 2. Isso pode acontecer a qualquer momento, beleza? Mas eu vejo um favoritismo muito grande aqui do Fortuna para cima do Kickers, a não ser que o Kickers faça um jogo perfeito, tá? O outro jogo da Bundes 2 é o Greuther Fürth contra o Aui. Eu sempre comento, olha aí a odd baixa, ó. Aqui eu já acho que essa odd do Aui tá baixa demais, né? É complicado de explicar, mas o Fortuna ele merecia mais respeito, não merecia uma odd de 1,80 contra o Kickers, e o Greuther Fürth não merece uma odd de 1,57 contra o Aui, mas nunca, porque o Aui é aquele time incógnita que eu falo para vocês, né? É um time muito, muito difícil de se ler, depende muito do dia, mas olha a pontuação do Aui. O Aui tem 28 pontos, o Fürth tem 32, o Aui está em sétimo, o Fürth está em quarto. Por que cargas d'água essa odd do Fürth está tão baixa? Será que o Aui está com surto de Covid? Será que o Aui vai com time misto? Com time reserva? Não sei. Só vou conseguir ver essa escalação depois de dar uma olhada nas notícias. Não vou conseguir fazer isso agora, vou fazer amanhã de manhã. Então, se você quiser dar uma olhada nas notícias do Twitter, pesquisa lá Erzgebirge, eu não sei se fala assim, Erzgebirge Aui. Não sei, vou pesquisar depois para ver se tem alguma informação, porque não faz sentido nenhum essa odd do Greuther Fürth tá baixa assim. Pode vencer, mas cara, 1,60 contra o time do lado da tabela, não sei não. O Fürth é um péssimo mandante, dá uma olhada. E o Aui como visitante não é ruim não, cara. Isso aqui tá me cheirando lei ao Fürth, mas tem que tomar cuidado, tá? Trabalhar de maneira convencional na Bundes 2 é caçar a sarna, então toma cuidado, se for trabalhar com uma stake menor, talvez buscar o mercado de gols, tá? Eu acho particularmente, assim como eu dei minha opinião que o Fortuna é favorito para cima do Kickers e deve vencer, eu acho que essa odd do Greuther Fürth é baixa. Isso não quer dizer que eu acho que o Fürth vai perder, mas pode encontrar uma dificuldade muito maior, beleza? Na Bundesliga 1 nós temos o Stuttgart contra o Mainz, aqui uma cotação de 1,70 para o Stuttgart, vai pegar o Mainz que segue em crise, né? Tecnicamente, se a gente olhar para o passado, são dois times de Bundes 2, né? O Stuttgart disputou a Bundesliga 2 no ano passado, e o Mainz vira e mexe, a gente já encontrou o Mainz em algumas situações de Bundes 2 também. Nesse momento, o Mainz faz campanha de time quase de terceira liga da Alemanha, joga muito mal, tem jogadores velozes, tem um contra-ataque muito bom, mas não tem conseguido encaixar com frequência e toma muito gol lá atrás, né? O Stuttgart, ele não vem de resultados muito bons, o Stuttgart está há 3 jogos sem vencer, né? A situação do Stuttgart já caiu muito, o Stuttgart estava próximo do Gladbach ali na tabela, foi uma ascensão muito grande, né? Tinha um bom contra-ataque, boa bola aérea, boa transição, bom lançamento. O Stuttgart tem um time bem completo, assim, um time bem treinado que veio pronto da Bundes 2 para poder fazer uma campanha ok na Bundesliga 1 e é favorito sim contra o time do Mainz. Porém, eu prefiro o Stuttgart contra-atacando do que propondo, tá? Nesse jogo, a gente vai ter um cenário que provavelmente vai ser perigoso, que é o Stuttgart com a bola, propondo o jogo contra um contra-ataque muito arriscado do Mainz. Então, se eu tenho um Stuttgart com a bola, propondo o jogo, tendo dificuldade de recuperar a segunda bola, e o posicionamento da ofensiva do Mainz está bem colado ali nos defensores do Stuttgart com linha alta, eu posso ter uma característica de contra-ataque de transição do Mainz. Isso pode ser muito perigoso se trabalhar a favor do Stuttgart, tá? A única situação para trabalhar a favor do Stuttgart seria um controle total do jogo, mas não deixar o Mainz recuperar as segundas bolas e conseguir penetrar a área e finalizar. De resto, o melhor cenário para se trabalhar gols aqui
é o Stuttgart dando a bola para o mais, porque eu acho um pouco difícil, mas pode acontecer, e o Stuttgart sim contra-atacando, né? Então, depende do cenário. São dois times bons de contra-ataque. O desespero maior é do mais. Então, se o mais ficar um pouco com a bola e ir para cima e der esse contra-ataque, excelente para gols. O Stuttgart, se ele tiver em vantagem no placar, ele provavelmente vai dar a bola para o mais e vai recuar e vai contra-atacar. Isso também é excelente para gols. Então, se o Stuttgart está propondo o jogo, eu prefiro ficar de fora do mercado de gols, a não ser que o mais esteja conseguindo encaixar o contra-ataque. Se o Stuttgart estiver dando a bola para o mais, aí sim eu tenho o contra-ataque do Stuttgart, eu posso trabalhar o mercado de gols até de longa exposição. Se eu tenho o Stuttgart saindo na frente, aí de novo eu tenho um bom cenário para que o mais venha para cima e tome contra-ataque. Na minha opinião, um jogo para gols não é um jogo para match odds, e se for fazer match odds aqui, cuidado, tá? Na Série A temos um jogo perdido do Torino, que briga lá embaixo para não ser rebaixado, contra a Fiorentina, que continua sendo um time ali de meio de tabela. Eu não acho que o Torino vai cair esse ano, acho que o Torino vai conseguir a manutenção, tem times piores do que eles, mas está a 4 pontos do Genoa, né? Do Genoa, do Spezia e da Udinese. Da Udinese para baixo, meus amigos, eu acho que está tudo embolado mesmo. Tem o Parma que está mal demais, tem o Crotone que deve voltar para a Série B. É um jogo muito difícil de comentar alguma coisa. Nós temos uma cotação aqui do Torino próximo de 2 e... Deixa eu desagarrar aqui. Próximo de 2,80. É um jogo muito parelho, cara. Muito parelho. A tendência aqui é talvez eu não fazer nada, tá? Mas pode pintar alguma coisa no mercado de gols. Se for um jogo com com domínio de alguma das equipes para essas cotações parelhas aqui, eu posso explorar um leia pior equipe em campo. Eu sempre deixo um vídeo no final aqui explicando essa minha metodologia de leia pior equipe em campo, tá? Mas olhando por cima, assim, nesse momento, eu vejo as cotações bem justas, né? O Torino é bom de escanteio, a Fiore, se for atacada, tem uma boa transição de contra. Acho as cotações bem justas, tá? Se for para mexer no match odds aqui, teria que ser uma superioridade interessante de algumas das equipes. Beleza? Lá na Taça de Portugal, tivemos as quartas de final ontem com o Benfica ganhando do Belenense e hoje temos o Porto jogando fora de casa contra o Gil Vicente. De novo, mesma coisa, o Porto é favoritíssimo, extremo favorito, joga com uma cotação provavelmente ali próximo de 1,40, 1,45. Se tiver leitura, dá para trabalhar sim a favor do Porto. E temos o Santa Clara visitando o Sporting Braga pelas quartas de final das Taças de Portugal. Apesar desse jogo não ser na ilha, né, não ser invertido, eu vejo o time do Santa Clara muito difícil de se pegar. Logicamente, o time do Braga é um bom time, na minha opinião é favorito, mas o time do Santa Clara é carne de pescoço. Eu não cravaria aqui uma classificação do Braga com facilidade, principalmente se esse jogo fosse nas ilhas. Como não é na ilha, eu vejo até um favoritismo claro do Braga. Pode até dar pra gente assim um padrão de back com uma cotação de 1,50, 1,55, mas o Santa Clara não é um time besta. É só a gente dar uma olhada como é que tá a posição do Santa Clara no Campeonato Português, porque aí no caso a gente tem que olhar o português para poder dar uma averiguada, né, se realmente as equipes estão bem no ano ou não. O Santa Clara é o 8º colocado aqui na Primeira Liga, então não é um time fraco, não senhor. Primeira coisa, Copa, sempre a gente tem que ficar de olho na escalação e na motivação. Motivação você vai ver geralmente nos primeiros minutos de jogo, escalação provavelmente no Twitter. Beleza? Então, para o dia de hoje, o único jogo que pode dar uma oportunidade boa para match odds no Leia Pior Equipe em campo é Torino e Fiorentina. Se eu tenho ali só uma equipe jogando, tá? Tomar cuidado com os contras da Fiore. No Santa Clara e no Porto, a gente pode ter um back favorito no primeiro tempo, mas precisa de uma leitura muito clara, tá? Acho que é jogo para gols entre Stuttgart e Mainz, e acredito também num jogo para gols entre Kickers e Düsseldorf, apesar de achar que o Fortuna deve vencer esse jogo. Essa cotação do Greuther Fürth é a odd que mais me chamou a atenção no dia. Para mim não faz sentido nenhum essa odd estar tão baixa. Eu acho que o AUI pode causar uma dificuldade maior aqui do que o mercado está esperando, apesar de que
o Greuther Fürth é sim um time um pouco mais consistente do que o Aue. Beleza, pessoal? Uma excelente noite para todos. Você não vai estar vendo esse vídeo à noite, mas como eu estou indo dormir, é mania. E um excelente dia de trabalho para vocês. A gente se vê no Telegram, na plataforma da leitura, no Discord e aonde a gente sempre se vê, que é aqui no Bom Dia Mercado. Se eu conseguir, se eu não voltar da roça tão cansado, porque eu estou pegando firme lá na reforma, eu gravo também o meu planejamento do final de semana à noite, beleza? Juízo, gestão de banca, vamos estar vivo para o próximo dia, sempre, principalmente numa sexta-feira, né? Começo de final de semana. Cara, vai na boa gestão, cuida do seu capital. Valeu? Um abraço.